Então, estamos lendo o livro de Samuel. Hoje eu quero falar um pouquinho, depois eu voltarei a falar sobre esse livro, sobre alguns aspectos, porque me perguntam muito sobre a questão cronológica. De que época estamos falando? Eu estou aqui com um dos livros em que eu comento o livro de Samuel, primeiro e segundo, são 2 comentários, Reis também. Vamos entender um pouquinho antes o seguinte: são 6 livros que contam a história do período monárquico de Israel. Primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas. Samuel começa antes do período monárquico. E segundo Crônicas, vai praticamente até o final, só sendo substituído depois por Esdras e Neemias, que contam uma história depois de Crônicas. Então, a história na sequência dos livros históricos são esses que mencionei e também os de Esdras, Neemias e depois Ester, que é de um momento também posterior ao livro de segundo Crônicas. Então, cronologicamente, então vamos lá. A cronologia não é um assunto totalmente resolvido. A razão é óbvia. Não havia uma civilização global como a nossa. Por exemplo, a Coreia do Sul, embora seja um país que integra a atual civilização globalizada humana, tinha, e de certo modo ainda tem, e eu penso que esse exemplo nos ajuda muito, diferente de contar a idade. Na Coreia do Sul, quando uma pessoa nasce, ela já tem 1 ano de idade. E quando o ano vira 1º de janeiro, ela passa a ter 2 anos. Então, digamos, eu nasci no dia 9 de junho de 52. Eu já nasci com 1 ano. Quando chega no dia 1º de janeiro de 53, eu passo a ter 2 anos. Era a maneira de eles contarem. Mudaram agora, mas vão manter isso para fins especiais, como, por exemplo, os fins escolares. Aliás, isso me deu um insight, eu não sabia disso, muito interessante, que é aquela contagem dos anos dos patriarcas, como Matusalém. Então, de fato, eles contavam de uma outra maneira, só que nós não sabemos ainda qual é essa maneira. E eu penso que o comportamento dos sul-coreanos nos dá aí uma boa dica. Então, disse isso para dizer o seguinte: eles não tinham um calendário. O babilônio tinha um calendário, o egípcio tinha outro calendário, depois o romano tinha outro calendário, o grego outro calendário, o persa outro calendário. Cada povo ali tinha o seu próprio calendário. Quando eles conquistavam muitos outros países ou cidades, eles impunham temporariamente o seu calendário. Então, o calendário de Israel, quando você chega ali na última semana de Jesus na Terra, é muito complicado, porque, por exemplo, só um caso, para o judeu, o dia começa quando o sol se põe, no que para nós é o dia anterior, não é? Então, a quinta-feira começa às 18 horas, simplificando, da quarta. Então, para nós é uma problemática. Eu lidei com esse assunto agora, quando fui fazer a cronologia da última semana de Jesus para desenvolver na Bíblia Prazer da Palavra os Evangelhos. Bem, dito isto, a cronologia não é uma coisa muito simples. Há 2 grandes correntes para sincronizar a história de Israel com a história da Babilônia, a história da Pérsia, a história do Egito, a história da Grécia, a história de Roma. Porque a história de Israel não é autônoma, ela se dá no contexto dessa história. Então, por exemplo,
Se ela diz que Josias, por exemplo, morreu numa guerra com o faraó, essa data do faraó na história dos egípcios tem que ser a mesma aqui da história dos hebreus, dos judeus. Resolvido? Tudo resolvido. Só que tem um probleminha também. Os egiptólogos também não têm uma única cronologia. Há duas grandes cronologias. Esta é a questão. Dito isso, então, alguns acham que o Êxodo, que é uma data que explica todas as demais, se deu há mais tempo. E outros acham que se deu há menos tempo. Os que acham que o Êxodo aconteceu no século XV são daqueles que pensam que o Êxodo foi o mais antigo. Mas alguns acham que o Êxodo se deu no século XIII, havendo, portanto, uma diferença aí de 2 séculos, não cheios, mas 2 séculos. Então, alguns colocam o Êxodo em 1446. Eu tenho uma tábua cronológica aqui nesses meus comentários aos livros históricos de Samuel até Esther. Bem, outros acham que essa cronologia nos coloca um pouco mais recente, isto é, 1226 seria então o Êxodo. Bem, eu parto da cronologia mais antiga. Muitos outros estudiosos também, Rodrigo Silva, por exemplo, também parte dessa, porque é a versão mais tradicional, mais de acordo com o próprio texto bíblico, que estabelece a inauguração do templo como se dando em torno de 400 anos depois do Êxodo, ou depois do Abraão. Aí há uma discussão a esse respeito, se a contagem é quando Abraão peregrina e vai ao Egito, ou se é quando José vai ao Egito. Tem várias questões aí envolvidas. Bem, disse que não é uma coisa muito simples, então nós temos que fazer escolhas. Então a minha escolha, claro, não é minha, sigo outros estudiosos, é que o Êxodo se deu, estou lendo aqui, em 1446. E o povo entra então na terra 40 anos depois, isto é, no ano 1405. Vamos lembrar que a história aqui, a cronologia se dá ao contrário em termos das datas. 100 anos depois dessa entrada, começa o período dos juízes. Primeiro foi Moisés, Josué, Calebe. O período dos juízes, propriamente dito, aquele ciclo gideônico e outros, acontece a partir então do ano 1305. O primeiro juiz foi Otoniel ou Otiniel. Esse período dura até o início da monarquia, que temos na Bíblia a partir do capítulo 9 de 1 Samuel. Então, a monarquia com Saul começa no ano 1052. Essa data é bem aceita, porque ela vai se encontrando com as datas de Davi, Salomão e de outros sobre os quais temos muita certeza. Por exemplo, nós sabemos que a data forte para a vida de Josias é no ano 609. Nós sabemos que a data forte para Amós é 650, quando houve o terremoto. Esse terremoto está datado fora da Bíblia pela sismologia, que já atestou que houve um terremoto por volta do ano 650. Claro, estamos falando aqui antes de Cristo. Então, eu espero ter colocado para você aqui uma visão mais ou menos ampla da questão da cronologia. Podemos pensar em Abraão como tendo nascido no ano 1996 a.C., e estabelecendo aí outras datas que nos vão ajudando claramente
a compreender e a entender essas datações. Só um estudo para você entrar então no livro de Samuel, em que, como eu já disse, os capítulos iniciais, os 8 capítulos iniciais, nós temos, primeiramente, a história do próprio Samuel, sua mãe, seu pai, aquela história da não gravidez, a gravidez, a história de um profeta que tinha uma função similar ao dos juízes, que era Eli, o descuido dele em termos dos seus filhos, que não fazem aquilo que Deus espera que façam, em todas as suas consequências aqui. Os filisteus, então, dominando a cena e fustigando os hebreus. E aí, no capítulo 8, o povo de Israel pede um rei. Deus queria para o povo de Israel um rei? Não. Um capricho dele? Não. Ele entendia que não era necessário. Depois Samuel viria alguém, depois alguém que seria melhor assim, mais barato, porque uma casa real custa caro. É isso que Deus tinha em mente, mas o povo pediu no seu livre-arbítrio, Deus concordou, e tiveram um rei, e tiveram momentos gloriosos e momentos também trágicos. Essa história, então, prossegue claramente aí por esse período até o ano 586, quando esse período monárquico acaba, dura do 1052 ao 586, digamos aí 5 séculos, e o reino de Judá ao sul desaparece, temos o exílio e nós temos o retorno, então, de uma nova condição, quando no ano 515 o templo de Jerusalém é reconstruído e alguns judeus vão voltando. É uma história que nós temos aí e a Bíblia para por aí. Então os livros de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias param por aí no 515, no 458 Esdras e Neemias com o retorno, já com o templo restabelecido ou reconstruído, porque foi todo um templo novo, na verdade, não sobrou nada, né? Parede sobre parede, tudo foi para o chão, mas usaram, digamos, os fundamentos ali e ergueram a partir dali. Por isso não é chamado de um novo templo, mas segundo templo. Na terminologia dos hebreus, eles usam o segundo templo, que realmente só usou ali as medidas, o projeto de Salomão, mas era um novo templo. E aí, no ano 458, nós temos o encerramento do período veterotestamentário. Aí temos a história, claro, desenvolvendo, com vários eventos, domínio grego, a profanação de Jerusalém, tudo isso se dá até a volta de Jesus Cristo, até a vinda de Jesus Cristo, que se dá aí no ano 5 antes de Cristo, que causa um grande problema. Como é que Jesus veio antes de Jesus? Jesus veio na hora certa, o calendário é que estava errado. Já temos muito conhecimento a esse respeito, não preciso me alongar aqui. Eu espero que isso lhe ajude um pouco a ler melhor o livro de 1 Samuel. Então, estamos falando a partir do capítulo 9 de Saul, estamos falando aí do ano 1052. Esse período, então, de 1446, que se dá o êxodo, a chegada em 1400, 1402, até esse período aí do ano 900 ou 1052. Então, em torno aí de um período aí de quase 5 séculos, é esse período entre Moisés e Saul, só para entendermos que para nós parece pouco tempo, mas é a história do Brasil, não é? Bem, boa leitura para você aí de 1 Samuel.